povo amado de Jesus, para mais um canal de bênção nessa manhã, 27 de março, que possamos agradecer a Deus por mais esse dia de vida, que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração aberto para receber a palavra de Deus. No livro de João, capítulo 4, versículo de 1 ao 42, a samaritana. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que eles recrutavam e batizavam mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava. Mas os seus discípulos deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeus, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo, a ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorra até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dai-me desta água, para que eu jamais não ter sede, nem vi aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tem razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizes que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora em que já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores o que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que tivesse
falado com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cantaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer, que vós não conheces. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhes Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizes vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vós digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Os que ceifam recebem o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão, porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Enviei vós a ceifa, onde não tendes trabalho. Outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, que lhes declara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim quanto os samaritanos foram ter com ele, pediram que ele ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. E diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmo vimos e sabemos se este verdadeiramente o Salvador do mundo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Mestre. Tu vê, os samaritanos creram na palavra da samaritana, da mulher que viu Jesus e ouviu as suas palavras e creram nele. E os seus discípulos que andavam com Jesus todos os dias ainda não tinham a fé em Jesus Cristo tão forte como os samaritanos, por ouvir a palavra, creram em Jesus Cristo. É por isso que muitos são curados por crerem e não verem em Jesus, mas crerem nas palavras que Jesus deixou aqui na terra para nós, e o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar e nos ajudar em todos os nossos momentos difíceis de nossas vidas. E crendo em Jesus Cristo, tu mesmo serás curado. Não seja incrédulo, mas seja filho de Deus para crer nos mandamentos que Deus deixou aqui na terra com as Escrituras Sagradas para nos ensinar a crer e andar no bom caminho de Jesus. Vamos fazer a oração final. No livro de Sabedoria, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Assim, a esperança do ímpio é como a poeira levada pelo vento, e como uma leve espuma espalhada pela tempestade. Ela se dissipa como fumo ao vento, e passa como a lembrança do hóspede de um dia. Mas os justos viverão eternamente, sua recompensa está no Senhor, e o Altíssimo cuidará deles. Amém e amém.